Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica pra gente. Hoje é dia 25 de abril e a nossa leitura de hoje foram os 3 capítulos de Segunda Reis. Hoje nós lemos os capítulos 12, 13 e 14. E agora, neste vídeo, nós vamos comentar um pouco sobre a leitura de hoje, tá bom? Então não perde este vídeo, não saia daí. E lembre-se, dá o triplo C nesse vídeo, curte, comenta e compartilha. Este canal precisa de você, este canal precisa da sua ajuda. O algoritmo do YouTube entende que esses vídeos são relevantes quando você clicar no sininho de notificações, quando você dar o like, quando você se inscreve. Então, quando você faz isso daí, o YouTube entende que esses vídeos são relevantes e ele vai indicar esses vídeos para outras pessoas também. Então, eu conto com você, conto com a sua ajuda. Não sai daí, eu já volto para nós comentarmos a leitura de hoje, ok? Solta a vinheta, editor. Olá, voltamos com o nosso canal Descomplica pra gente. Muito bem, vamos comentar aqui então 2 Reis 12, 13 e 14. Aqui nós vemos no capítulo 12 o reinado de alguns reis, tanto os reis de Israel, Israel do Norte, como os reis de Judá, ou Israel do Sul, cuja capital era Jerusalém. Então, Israel do Norte, capital Samaria, e Israel do Sul, capital Jerusalém. Muito bem, então nós tivemos aqui, você leu, né? Como é um livro histórico, entende-se como se lê, mas tem uma parte que eu quero focar com você, que está no capítulo 13, que fala sobre o reinado de Jeoacás, rei de Israel. Então, a Síria, ela atacou mais uma vez Israel, estavam ali oprimindo o povo israelita. Aí o que acontece? Veja no versículo 4, diz assim: Jeoacás fez súplica diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. Agora, olha só o que diz aqui. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel se livraram do poder dos sírios e puderam morar de novo em suas casas como antes. Muito bem. O Senhor Deus, o Senhor Deus deu um salvador a Israel. Quem seria este Salvador? Bom, a Bíblia, ela não relata, ela não diz para nós aqui quem foi que salvou Israel lá da mão dos sírios nessa ocasião em que Jeoacás reinava sobre Israel do norte. Mas nós podemos buscar na história. E na história nós encontramos um rei que reinou na Assíria. Agora veja bem, não confundam Síria com Assíria. A Assíria teve um rei que ele subiu ao trono mais ou menos entre 810 a 782 antes de Cristo. Este rei chamava-se Hadad-Nirari III, e este rei, sob o comando dos assírios, eles oprimiram os sírios, e o rei da Síria, ele ficou sendo vassalo da Assíria. Então, a Síria ficou submissa à Assíria. São nomes parecidos, né? O que diferencia é um A aí, né? Então, e aí a Síria, então, ela parou de invadir Israel, porque agora a Síria havia tomado o controle ali. Então, provavelmente, este foi o Salvador que a Bíblia se refere aqui, que foi o rei da Assíria, que era Hadad-Nirari III, ok? Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Nós vemos no capítulo 13 ainda sobre a profecia final e a morte de Eliseu. Então o rei Jeoás, preocupado com a doença de Eliseu, afinal Eliseu era um profeta de Deus e Eliseu, Deus falava através dele como iria ser as guerras com
as outras nações, Jeoás ele procurou Eliseu, ele chorou ali junto com Eliseu. Eliseu estava acamado, queridos. Eliseu estava doente. Mas olha que coisa, né? Eliseu ele curou tanta gente, ele fez até mesmo o morto ser ressuscitado, né? Ele não, Deus através dele ressuscitou mortos. E agora Eliseu, o próprio Eliseu estava padecendo de uma doença. O seu mestre Elias, ele teve o privilégio de ser separado por uma carruagem de fogo, cavalos e carros de fogo, subiu ao céu num redemoinho e agora Eliseu morre de uma doença. Que será que aconteceu? Será que é injustiça de Deus deixar acontecer isso com Eliseu? Bom, lembre-se, amigos, que Deus não é o autor e nem o causador da morte e nem das doenças, tá? Nós vivemos em um mundo onde todos estão sujeitos a ficarem doentes, até mesmo Eliseu. Agora, Deus tem seus propósitos. Deus sabe o porquê das coisas. Se Deus não quis curar Eliseu, ou até mesmo não quis arrebatar Eliseu para o céu, como aconteceu com Elias, a Bíblia não menciona o porquê disso. Nós ficaremos sabendo disso quando eu e você estivermos no céu e quando Deus contar para nós os detalhes, né? Mas o que eu posso dizer para você é que, infelizmente, nós não estamos escapes de doenças e de problemas, mesmo nós servindo a Deus. Veja, João Batista foi um grande profeta também, e não cortaram a cabeça dele. Paulo, ele chegou a pedir para Deus, lá em 1 Coríntios, para afastar dele uma doença que ele tinha, e aí Deus disse assim: olha, minha graça te basta. Como morreram os discípulos de Jesus, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, mortos à espada. Então veja, queridos, não é porque você e eu nós servimos a Deus que nós não estamos imunes ou escapes às adversidades que este mundo pode colocar sobre a gente. Agora, o que nós temos que ter é a certeza da companhia de Deus, mesmo nos momentos difíceis em que nós enfrentaremos. Eliseu tinha essa certeza, que Deus estava com ele. Eliseu morreu, e olha que interessante. Quando Eliseu morreu, sepultaram Eliseu, né? Passaram alguns dias ali, e depois desses dias, veja que os moabitas, eles costumavam invadir Israel e todo o começo de ano para roubar as colheitas ali. E eles roubavam as colheitas. E aconteceu que numa dessas invasões, eles estavam sepultando um homem. E quando veio aquele bando moabita para invadir, eles se assustaram, jogaram aquele homem que estava sendo sepultado na sepultura de Eliseu. E quando aquele corpo daquele homem tocou nos ossos de Eliseu, olha o que diz aqui, está no capítulo 13, verso 21, né? Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu, se levantou sobre os pés. É óbvio que quem fez este milagre foi Deus. Mas por que Deus fez este milagre com os ossos de Eliseu? Para que o povo de Israel soubesse que Deus ainda estava com eles, que eles ficaram sem profeta. E estando eles sem profeta, Deus não se comunicava com o povo. Ainda não tinha levantado um outro profeta ali. Então o povo estava meio triste, meio com medo, que Deus havia esquecido deles, que Deus havia abandonado eles. Então agora Deus faz este milagre com os ossos de Eliseu, para que Israel soubesse: eu estou aqui ainda. Como se Deus estivesse dizendo: eu estou aqui ainda, eu estou no controle de tudo, confie em mim. Então esse foi o recado que Deus deu para Israel, através da ressurreição de um homem que seu cadáver havia tocado nos ossos de Eliseu. Aí no capítulo 14 você leu sobre o reinado de Amazias de Judá, você leu também sobre a morte de Amazias, né? Aí sobe mais um rei lá em Israel do norte, que é Jeroboão II. Teve o Jeroboão, que levou a idolatria para Israel, foi o primeiro rei lá em Israel do norte,
e agora sobe Jeroboão II. Muito bem, queridos, Deus abençoe você, sua leitura, que você e eu possamos ter aprendido muito com a leitura de hoje, né? E continua firme neste ano bíblico e convida outras pessoas também para fazer o ano bíblico com a gente, ok? Deus abençoe você, até o nosso próximo vídeo. Um abraço, até lá, tchau, tchau.